Nosso Pai, nós somos muito gratos a Ti por essas vidas. E nós só pedimos que substitua essas vidas pela vida de Jesus Cristo, para que eles gozem de fato a intimidade e a identidade em Cristo Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Vocês dormiram bem? De fato. Tinha uns tratores lá, mas... Esses tratores eles foram tratados para isso mesmo. Para atormentar muita gente, né? O Senhor disse, quando Ele estava saindo, Ele disse assim: no mundo tereis tribulações. Então a gente... Não precisava tremer tanto. Então, nós vamos continuar aqui na nossa caminhada de focalizar, de olhar para Jesus. Lembra-se do versículo de Isaías 45, 22? Ele diz o quê? Olhai para mim. Preste atenção que o verbo é um imperativo. Olhai. Ele não está dizendo olhem para mim. É uma ordem de um Senhor, dizendo olhai para mim. Onde está a sua identidade? Onde você constrói a sua identidade? Essa é a questão. Muitas pessoas constroem a identidade no conhecimento. Aí você pergunta para a pessoa, quem é você? Ele diz, eu sou professor, sou doutor, sou isso, sou aquilo, é o conhecimento. Outros constroem na profissão. Quem é você? Eu sou médico, sou advogado, é a profissão. Outros vão construir na família e assim por diante. E onde eu vou construir a minha identidade? Eu já contei uma história, que eu gosto também de contar histórias. É a história de uma vez que eu viajava do Piauí para cá, e o avião desceu em Goiânia, e eu estava sentado na janela e ao meu lado sentou uma moça lá em Goiânia, e eu estava lendo um livro e eu percebi que ela estava pescando o que eu estava lendo. Aí eu peguei o livro e botei para o lado dela assim, e aí começamos uma conversa. Aí ela queria saber quem eu era. E ela me perguntou, o que o senhor faz? Eu disse, você quer saber quem eu sou pelo que eu faço? Mas o que eu faço não diz quem eu sou. Eu posso fazer um bocado de coisa que não representa nada do que eu sou. E aí a conversa foi maravilhosa. Durante 1h e 15 minutos de voo, nós travamos uma conversa bem gostosa, e ela dizia por todos os meios, ela fazia com todo o empenho que eu dissesse para ela o que eu fazia. E eu dizia para ela quem eu era. Eu sou uma pessoa amada. Mas todo mundo é amado. Eu digo, eu não sei se todo mundo é amado, eu sei que eu sou. Mas quando estávamos chegando em São Paulo, a conversa é longa, ela disse assim, mas o que você faz? Aí eu disse, eu planto semente. Você é agricultor? Eu digo, de certo modo eu sou. E com que semente você planta? Eu digo, a boa semente. Aí ela ficou mais confusa e o avião desceu e uma hora ela virou, nós já estávamos andando para o saguão do aeroporto, e ela disse, homem de Deus, o que você faz?
Eu disse, você acabou de dizer tudo. Aí ela disse, o que eu disse? Eu digo, você é das tais que fala e não sabe o que fala. Ela é jornalista que faz pergunta. Onde, por quê, quando, como. Todo jornalista deve fazer essas perguntas para poder... Hoje em dia não fazem mais. Hoje em dia não. Hoje em dia tem narrativas. Não fazem mais perguntas. Mas ela fazia. E aí depois eu disse assim, olha, eu sou uma pessoa amada. Amada incondicionalmente. Você é padre? Não. Amado só é padre? Porque eu já tinha sido filósofo, já tinha sido professor, ela já fez tudo. Eu disse, o seu mal é que você julga as pessoas por uma tarja. E o que nós precisamos encontrar é uma identidade. E a nossa identidade tem que ser focalizada em algo que é eterno. Você é cristão? Eu digo, sou também. Mas mais do que cristão, eu sou filho de Deus. Aí nós conversamos um pouco e eu preguei o evangelho para ela. Disse, olha, nós precisamos ser desconstruídos para depois ser construídos. Deus criou o homem perfeito, o reto, por causa da vontade. Como é que entrou o pecado no mundo? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui para a gente poder pegar o contexto. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13, ele vai mostrar como é que entrou o pecado no mundo. Como é que entra o pecado? Ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Há um tentador externo e há uma natureza tentável. Às vezes a gente põe toda a culpa da tentação no diabo, mas o diabo tem uma parcela na tentação. Mas a parcela mais forte está em nós. Ele diz aqui claramente, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Dá um toque na palavra cobiça ali. A palavra cobiça é a palavra helco, que significa arrastar, atrair, em caça e pesca. Olha aí, nós que somos pescadores, né? Ó, você joga lá a isca e ela atrai, essa é a cobiça, ela puxa, ela atrai. Não é a vontade, é o desejo. Há uma diferença da vontade para o desejo. Nós todos nascemos com instintos carnais, com desejos psíquicos e com uma vontade que é espiritual, é mais do espírito. O desejo é da alma. Eu, por exemplo, estou com fome, é um instinto. E eu tenho um desejo de comer chocolate, é um desejo da alma. Mas eu estou fazendo regime. A minha vontade diz, não, chocolate você não come. Há uma diferença. Se a gente não entender isso aqui, a gente vai ficar... a vontade é maior. Mas a vontade do homem está corrompida e escrava do pecado. E aí nós temos essa coisa assim, ó, ali a cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Eu vou dar um exemplo. O rei Davi
e a gente vai olhar um pouquinho dos olhares, né? O rei Davi, ele estava lá no seu palácio e estava passeando. Ele não devia estar lá, ele devia estar na guerra, ele devia estar trabalhando, e ele estava passeando, estava num devaneio, e aí ele olhou assim e viu uma mulher tomando banho lá no terraço da casa dela. E a mulher estava se lavando, tomando banho, pós período de menstruação, que elas eram obrigadas a tomar para se purificar. É um banho purificador, é um banho mais longo. E ele olhou e a cobiça concebeu. A cobiça, depois de haver concebido, ele adulterou antes de ter a relação. Ele concebeu e deu à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então essa foi a maneira como os nossos pais pecaram. Eles foram cooptados pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. E aí, como é que a gente pode ser livre disso? Tem que desmanchar. Deus tem que desmanchar esse sistema caído que nós temos. E o único jeito que ele teve foi ele se tornar homem. Ontem nós vimos que nem o Pai pode ser visto, nem o Espírito Santo pode ser visto, porque eles estão numa outra categoria além da terceira dimensão. Eu só penso, eu só raciocínio, eu só compreendo 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Fora disto, minha cabeça... Agora, a ciência hoje, até agora, trabalha com 500 dimensões. Eu não sei o que é quarta. A física quântica trabalha aí com N dimensões e a gente nem sabe bem o que é. Como é que eu vou entender Deus? Como é que eu vou entender o Espírito Santo? Não dá. Aí Deus disse, eles lá conversaram, os 3, disseram assim: como é que vamos fazer? Vamos criar o homem, vamos criar, mas vamos botar uma vontade no homem. Aí, se botar vontade, o bicho pode querer ser o que ele não é. E se ele for se ele quiser ser o que não é, ele vai cair. E quando ele cair, como é que a gente faz? Aí Jesus disse assim: pode deixar que eu vou lá, eu faço o homem e depois eu tiro o homem desse buraco. Eu desmancho aquilo que ficar errado. E depois que eu desmanchar, eu vou morar nele. E quando eu morar nele, ele vai viver por mim e não por ele. Então esse é o projeto de Deus: desmanchar a nossa estrutura, porque Deus não podia fazer outro homem que não pudesse pecar. Se ele fizesse alguma coisa que não pudesse pecar, não seria um ser livre. Alguém me perguntou: mas por que Deus não fez o homem para não pecar? Porque se ele pudesse fazer, ele teria feito. O pecado faz parte da criação. Não que Deus tenha feito o pecado, mas a possibilidade do homem de dizer: eu não quero ser homem, eu quero ser Deus. É claro que aqui o texto é muito certo. A cobiça é que atrai. Eu não quero ser Deus, não quero ser homem, eu quero ser Deus. Ele teve um tentador. Lúcifer não tem salvação, porque ele tem tentação e tentador no mesmo nível. Ele, ao mesmo tempo que é o tentador, ele é a tentação. Ele não teve um tentador. Agora nós temos salvação porque temos álibi. Aí os advogados vão dizer por quê. Agora ele tem que desmanchar isso. Ele tem que desmanchar a gente. E como é que ele vai desmanchar? Nós precisamos olhar, focar. Ele diz: olhai para mim e sede
salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Quando nós olhamos para Ele, é só dele. E este olhar, eu quero pegar um pouquinho aqui, Números capítulo 21, acho que é verso 14, não? Vê se é. Não, Números, não. É o texto da cobra. A serpente de bronze. Hum? 24? 21, 24. 4. É. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles tiveram um período de reclamação. Eles começaram a murmurar, porque eles queriam comida. Aí Deus providenciou comida para eles. Do cardápio celestial, todos os dias descia do céu uma massa, uma tapioca, que descia na terra. Tapioca, porque hoje comi a tapioca, eu me lembrei da coisa branca, e eles faziam aquela comida e chamaram aquilo de manhu. Manhu o que é isto? Aí puseram o nome de maná. Maná é aquela comida de Deus. Mas comer todo dia a mesma coisa, o homem enfara. Você sabe o que é enfarar? Enjoa, abusa. Estou abusado, não quero mais. Aí começaram a meter a boca no Deus e chamaram o pão de Deus de pão vil. A comida de Deus nojenta. Muito bem, dona Cota, eu vou lá na sua casa, você me hospeda. Eu como um dia, eu como 2, aí de repente eu digo assim: ô Cota, essa comida é nojenta. Como é que você se sente? Me conta, de verdade. Não inventa, não espiritualiza não. Hein? Brava. Diz a Cota espiritualizar, ela vai logo de soco. Vai dizer: que história é essa? Eu estou te dando de graça. Aí o que Deus disse assim: peraí, gente, eu vou mandar alguma coisa de companheira de vocês. Aí soltou umas cobras no meio deles, chama serpentes abrasadoras, e elas começaram pau, pau, e era só nego caindo, morrendo, e veneno de cobra. Porque você sabe, aqui debaixo da nossa língua tem veneno de víbora. O estudo feito pelos japoneses mostra que a saliva tem a mesma qualidade do veneno de uma serpente. Não foi, pastor Maurício? Ele que trouxe o estudo e eu fui ver. A Bíblia diz: veneno de víbora está debaixo das vossas línguas. Você e eu temos machucado mais pessoas com as nossas palavras do que nós podemos imaginar. Tem muito mais gente na nossa família aleijado com o que nós dizemos. No casamento, na criação de filhos. Por que o casamento desmanchou? Por causa das palavras venenosas. Nós temos isso dentro de nós. Nós somos filhos da serpente. Nós somos a raça da serpente. Raça de víbora, dizia João Batista. Depois Jesus diz: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Olha que coisa mais terrível. E a gente é um troço terrível. E o povo de Israel estava assim, falando mal. Vou só dizer para você: toda vez que você fala mal, você mata alguém, você fere alguém, você se intoxica.
com o seu próprio veneno. A murmuração é um veneno, tanto para o outro, como para si. E a gratidão, o louvor, é uma bênção, tanto para o outro, quanto para si. Tem um trabalho feito por um cientista alemão, colega do Dr. Edgar, que ele mostra que a gratidão, ela desintoxica o cérebro, ele produz novos hormônios, e um dos hormônios da gratidão é a ocitocina, que é o hormônio do prazer, não é? Do prazer. Eu via também essa semana que quando você ora, você produz uma sensação de bem-estar e de ocitocina. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E o povo começou a murmurar, e as cobras pau, e derruba um, derruba outro, derruba um e derruba outro. E aí o povo, vamos andar um pouquinho. E o povo, então o Senhor mandou as companheiras deles lá, as serpentes, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, é uma serpente de bronze, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Olha que coisa mais, que antídoto mais interessante. Qual é o soro antiofídico contra a mordida? Mirar. Essa palavra mirar aqui não é dá uma olhada no mirar aí. Ela é ver, examinar, inspecionar. É aquela, só no hebraico, a mesma palavra que dá o sentido de tirar os olhos de si e focalizar somente no Senhor. Aquele que olhar. E a minha pergunta nesse congresso sempre será: para onde você está olhando? Você está olhando para o governo? Vai uma decepção desgraçada. Você está olhando para o marido, para a mulher, está olhando para o filho, está olhando. Para onde você está olhando? Está olhando para o desastre? O seu olhar vai determinar o seu modo de viver. Volve os olhos a Cristo, contempla sua face de amor. Quando ao teu redor há perigos mil, volve olhar para o teu Redentor. Volve os olhos a Cristo, considera o quê? Considera o quê? E verás que também és bendito, sim, aceito em Cristo Jesus. É aqui que nós precisamos olhar, meu irmão. Aqui que nós precisamos olhar, meu irmão. Olha para a serpente, e todo que olhar será sarado. Vamos só terminar para voltar para... Acabou, né? Acabou? Acabou não. João capítulo 3, versículo 14 e 15. João 3, 14 e 15. Olha o que diz aí.
Isso, Nicodemos estava conversando com Jesus. Quem era Nicodemos? Um grande mestre, um grande professor de teologia, e depois Jesus, ele fez uma série de perguntas que não davam sentido para ele, e aí Jesus disse assim: mas olha, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Quem é o Filho de Deus? Cristo. Filho do homem, Jesus. Filho de Deus, Cristo. Cristo Jesus é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o homem exaltado. Vamos guardar isso aqui. Cristo Jesus é a encarnação de Deus na humanidade, que veio para salvar a humanidade da sua mania de querer ser Deus. Você e eu queremos ser Deus quando queremos mandar em todo mundo, quando queremos fazer do nosso jeito, a nossa vontade. Se a minha vontade não é feita, eu bato o pé, eu fico brabo, eu puxo a toalha e derrubo tudo quanto é coisa que tem na mesa. Vocês já viram gente fazer isso? Seu neto? Olha só, o neto dele, 1 ano e meio, já puxando a coisa e derrubando, se não fizer. E se não quebrar essa vontade até os 3 anos, Melanie Klein, a discípula de Freud, disse: não quebra nunca mais, isso vai pelo resto da vida. Só tem um que pode mudar isso: Jesus Cristo. Só tem um, porque senão fica aí implicando o marido que chega em casa, fica bravo. Eu vou contar a história de um marido. Eu vou tacar para frente hoje aqui, até amanhecer o dia. O livro chamado As Janelas Mais Amplas, de Derek Fromm, ele conta essa história. Um banqueiro lá no Egito, ele era casado com uma mulher crente, mas ele era um déspota, ele era um bicho do outro mundo, e tinha ódio que a mulher dele era crente. Ele queria de todos os modos acabar com ela. E ele já não aguentava mais com aquela mulher crente que confiava no Senhor. Ele fez um plano: eu vou matá-la, mas eu preciso de uma razão para matá-la. Ele saiu um dia para ir para o banco e chegou no Rio Nilo, atravessar o Rio Nilo, na ponte. Ele jogou o molho de chaves dele dentro do rio e foi embora. Trabalhou o dia todo, depois saiu dali. Lá no Egito não tem bar, não tem boteco para a pessoa ir. Ele foi para um lugar fechado, entre amigos, porque lá é proibido vender bebida alcoólica. Ele encheu a cara e ficou lá até... A mulher, quando foi, depois de meio-dia, ela disse: eu vou preparar um peixe para o meu marido, para quando ele voltar, ele comer aquele peixe bem gostoso. Aí ela foi no mercado, e eles estavam chegando com um barco, e ela compra um peixe e leva para casa. E quando ela está tirando a barrigada do peixe, a chave do marido estava na barriga do peixe. Ela tirou e disse: como é que essa chave do meu marido foi parar na barriga do peixe? Mas lavou bem a chave, pendurou lá no lugar de costume, e ele
chega de madrugada, bêbado, bate na porta, pá, 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 pá. Ela dormindo, acordou. O que foi, meu bem? Você perdeu minha chave, você acabou com minha vida, você vai morrer. Ele diz, não, a sua chave está pendurada ali. Ele ficou sóbrio na hora. Caiu de joelhos. Porque ele tinha dito assim, nem Deus vai livrar essa mulher disto. Entendeu? Nós temos um Deus que pode mudar o ser humano totalmente. Isso é um caso que é quase inacreditável. Aliás, as coisas de Deus, não são para razão. Nós não podemos explicar as coisas de Deus. E para onde nós estamos olhando? O Filho do Homem, que é Jesus, seria levantado. Para quê? Para que todo o que nele crê, aí ele substitui o verbo ver pelo verbo crer. Porque a serpente ficou pendurada no meio do arraial, numa haste, o tempo todo. Mas Jesus só ficou pendurado numa cruz por 6 horas. Mas Jesus continua com a sua obra da cruz para todo o que nele crê. E todo aquele que olhar para ele vai ser transformado. Não tem conversa. E vai ter a identidade de Cristo. Aonde vai ser construída a sua identidade? Em Cristo. Então nós vamos para Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, os versos 2 e 3. Ele diz aí, olhando, foi que vimos ontem, olhando como firmemente, que é o mesmo termo no hebraico, mesmo termo no grego, do significado do hebraico. Quando eles traduzem a Septuaginta, eles usam o mesmo termo do hebraico como para o grego. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus não é só a causa da fé. Você não vai ter fé por você mesmo. Você vai ter fé por causa dele. Autor e também o executivo da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Isso nós demos uma olhadinha aqui ontem. Aí ele diz, considerai, essa outra palavra aqui, considerai, atentamente. Além de olhar firmemente, agora você considera atentamente. Considerai atentamente aquele. Quando eu olho para Jesus crucificado, eu me vejo crucificado com Jesus. Mas daqui para frente eu preciso considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Na primeira parte, ele me salvou no meu espírito da condenação, quando eu olhei firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu não tinha fé, eu tinha uma razão estrupiada, eu tinha sentimentos feridos, magoados, de dores da alma. Eu fui abusado com 7 anos de idade sexualmente, eu tinha uma alma confusa, mas eu fui salvo no meu espírito por Jesus, e ele se tornou
o meu Salvador está sentado à destra, mas eu tenho uma alma que precisava de salvação. E ela às vezes se desmaia, às vezes ele diz aqui no verso desmaiando em vossa alma. A gente tem uma alma sofrida, uma alma magoada, uma alma que foi ferida por pai, por mãe, por avô, por professor, por pastor, por padre, foi ferida por pessoas, por parentes, foi ferida e ela está aí sofrida. E essa alma também, e é considerando atentamente aquele. Ele não é só o salvador do meu espírito, ele também é o salvador da minha alma. Eu preciso encontrar identidade nesse salvador. Eu sei que eu não tenho tempo para fazer a abordagem do livro todo de Hebreus, que existem 13 características de Jesus Cristo no livro de Hebreus. Em cada capítulo tem uma característica. Eu vou começar hoje aqui alguma coisa e a gente não sei como é que vai ficar, mas a primeira característica que nós encontramos é no capítulo 1, ele no versículos de 1 e 2. Porque eu preciso olhar para esse Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, gente, nos últimos dias, quando é que começaram os últimos dias? Nós estamos falando com a igreja, começamos há um domingo atrás, falando um pouquinho sobre a igreja, sobre os últimos dias. Os últimos dias começam exatamente quando a ira de Deus cai sobre Jesus. No dia em que Jesus foi para a cruz, ele foi para a cruz por causa da ira de Deus. Ela caiu sobre ele. Por que caiu sobre ele? Porque ele levou sobre si a nossa iniquidade, a nossa natureza. E ele tinha que morrer uma morte que não era dele. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Os últimos dias começaram ali, no dia que Jesus foi crucificado, e ele vai terminar no dia que Jesus voltar para buscar os seus. Você sabe quanto tempo é um dia para Deus? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que ano Jesus morreu? Ano 30. Só por curiosidade. Que ano é o projeto da ONU para a unificação do mundo? 2030. Quantos dias passaram de 30 para 2030? 2 dias. Que ano nós estamos? 27. 2023. Quantos anos faltam para 2030? 7. Só observa. Só observa. O que vai acontecer em abril de 2023? Não sei. Tem noção. Por que você não sabe? Porque não lê. Eu leio. Lê o quê? Jornal? Eu sou desinformado. A pessoa mais desinformada hoje em dia é que lê jornal. Precisa ler a Bíblia. Eu só estou botando umas pimentas aí para você não ficar sentado feito idiota vendo televisão. Aí você vai ficando captado, idiota, bunda no chão, ouvindo esses repórteres dominados pelo dinheiro. Hein? Os jornalistas são bonecos de ventrílocos. Bonecos de ventrílocos.
Fala o que estão mandando ele falar. Fala o que estão mandando falar. Mas guarde bem essa data, que pode ser que nós tenhamos 3 anos e meio, mais ou menos, e depois o pau vai cantar. Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer. Eu só estou fazendo cálculos. E estou fazendo cálculos porque os últimos dias ele nos falou pelo Filho e constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu preciso conhecer o Filho de Deus, que é o Filho do homem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, ele falou, e o que ele falou vai acontecer tudo. A palavra dele não tem nada que se perca. Mas ele falou uma linguagem final, é a linguagem do Filho. Qual é a linguagem do Filho? É a linguagem da identificação. Ele se identificou conosco para nos incluir nele. A coisa mais importante da Bíblia é a palavra mais importante da Bíblia é a palavra união. Nós estávamos unidos a Adão, lá no Éden. E quando Adão pecou, nós pecamos. E nós estávamos unidos a Adão no Éden de modo natural. Eu vou usar uma forma bem rústica, eu estava no escroto de Adão. Eu estava no esperma de Adão. Eu fazia parte da Eva mitocondrial. Eu falei besteira, doutor? Nós somos filhos de uma única mulher. Nós estávamos lá, de modo natural, unidos. Cálculos mais ou menos corretos. Não estou dizendo que é preciso, mas é 5.993 da criação. Mais ou menos. Os judeus dão 5.783. Um grupo judeu chamado Caima, eles dão este número. Mais 7. Aí entra o milênio. Os 7 dias da criação e os 7 dias da redenção. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu estou calculando. Nós temos que fazer cálculo. Eu estava unido com Adão quando Adão pecou. Eu só nasci em 1945, mas eu nasci com a natureza de Adão. E no ano 30, no dia da crucificação, Jesus atraiu um todos. Um todos que eu não sei quando são esses todos, mas que nesses todos estava eu. Porque eu criei. E eu não criei porque eu quisesse crer. Aliás, eu nem queria crer. Mário, procura aí você que estou aqui num trabalho. Procura aí a oração do cristão do primeiro século.
Procura aí que você vai ler. Tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condição de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu me queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira, como o mesmo querer que tu me queres. Uau! Viu só? Eu não vou te querer porque eu não te quero. Por que eu não... Olha lá! Que bonito! Eu tenho o meu guru aqui. Olha só. Tu não tens obrigação de me querer. Ele está falando, é um cristão do primeiro século, do tempo dos apóstolos. Ele disse, tu não tens obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Pensa num negócio profundo. Uma coisa maravilhosa. Eu não te queria, Senhor, mas o Senhor me quis. E por que o Senhor me quis? Porque eu quis. Não é, Osés? Eu quis. E você é meu. Aprove a ele ter misericórdia de quem ele quis ter misericórdia. E ele te quis, Osés. Pensa numa coisa mais esquisita. Querer um negócio como você? E querer um negócio como eu? Você imaginou? Mas ele quis. E ele quis para quê? Para nos libertar de nós mesmos, gente. Para nós sermos cheios da graça dele. Gente, eu filho, quando eu olho para o versículo, por esse versículo Deus falou no filho, uma linguagem de identificação. Vamos agora para o capítulo 2. Vamos primeiro ver o versículo 10, depois a gente volta para os versículos 1 e 3. 2:10, ele vai dizer aqui, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Meu Deus, me assusta. Dizer que Jesus foi aperfeiçoado. Dizer que o santo e puro Filho de Deus foi aperfeiçoado. Olha só, por que ele foi aperfeiçoado? Porque convinha que ele, por causa de todas as coisas que existem, por cuja causa todas as coisas existem, conduzindo muitos. O que o senhor queria? Eu quero uma filharada enorme na casa de meu pai. Eu quero um bando de gente na casa do meu pai. E para isso eu tenho que passar pelo crivo do sofrimento. Eu estava ouvindo aquela poetisa Adélia Prado, dando uma resposta na Roda Viva, uns anos atrás, e ela disse assim: muita gente quer viver um paraíso sem sofrimentos. Isso é uma idealização tola. Não existe um mundo sem sofrimentos, e não existe felicidade sem sofrimento. Eu digo, menina, essa idealização é romântica, é do iluminismo. O sofrimento faz parte da existência, faz parte da queda.
Eu digo, ô Adélia, você sabe que não existe felicidade nesse mundo. Existem momentos menos tensos. Porque nós vivemos num mundo caído. Esse mundo caído é de sofrimento. E Jesus não prometeu felicidade, ele prometeu santidade. Na santidade, você é feliz na luta. Na alegria, a alegria vem no meio das dores. Tristes, mas sempre alegres. Isso é absurdo. Só por ele, só através dele, só por meio dele que esta coisa pode acontecer. E ele se tornou o autor da salvação deles. Só 2 vezes aparece Jesus como autor no livro de Hebreus, da salvação e da fé. Ele é o autor. Põe a palavra autor aí. Olha, essa palavra aí, archekos. Archekos. O líder principal, o príncipe. Alguém que toma a liderança sobre algo e deste modo dá exemplo. Um antecessor, o pioneiro, o autor. Ele é autor da salvação e autor da fé. Você não vai produzir fé. Olha, meu irmão, você tem que crer. Não pode botar do jeito que você quiser. Prega a palavra, que a palavra vai gerar fé. Como é que vem fé? Com a palavra. É com a palavra. Vamos lá para Romanos capítulo 10, versículo 17. Como é que vem a fé? Olha só, olha esse texto aqui. Assim a fé vem pela palavra, e a palavra e pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. De Cristo. Prega Cristo. Prega Cristo, que vem fé. Ô menina, você está tão queimadinha. Eu estava na praia. Não, estava vendo. Estou vendo, você estava no sol. Ou na piscina, mas você está tão queimadinha, está tão bonita a sua pele. Por quê? Porque você se expôs ao sol. O sol está para bronzeamento, assim como a palavra de Deus está para a fé. Simples assim. E que palavra é essa? A palavra de Cristo. Que é esse? O autor da fé. Pastor, eu comecei a frequentar aqui a igreja, eu não cria. Mas um dia eu criei. Eu estou diante desse homem. Esse homem aqui. Casou, separou, depois separado teve uma vida promíscua, andava com uma, com outra, sem sentido, chegou a um ponto que a vida dele ficou. Aí alguém falou para ele, olha, toda vez que você tem uma relação sexual com uma mulher, você se torna um só corpo com ela. Você está vivendo promiscuidade. E ele assustou um pouco, porque os espermas dele vão para dentro dela e as células dela vêm para dentro dele. Ah, mas isso não acontece. Vai estudar no laboratório que você vai verificar o que acontece. A Bíblia não vai mentir, ela não vai inventar a história. E aí ele entrou em pânico e começou a ir à igreja, E ele não dizia assim, esse homem é doido. Não é? Como é que você dizia? Dizia que o pastor estava mudando a palavra. Mudando a palavra. Ele está delirando. Ele fazendo igual advogado. Ele disse que está falando igual advogado. Ele é advogado. Ele está fazendo igual. Ele está delirando. Tomou uma cajibira aí. Ele está. Isso não existe.
Ia para lá, ia a palavra, ia a palavra, e um dia, uau! O que é isso? Isso é o Espírito Santo convencendo. Gente, nós não temos que fazer nada, nós temos que pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Ele é o autor da salvação. Eu vou dar mais um, pelo menos agora, depois para a gente tomar um café, né? Hein? Mais 10 minutos. Olha aqui, ele é o Filho de Deus, ele é o autor da salvação. Vamos ler o capítulo 3, versículo 1. No capítulo 1, ele é o Filho de Deus e ele é a linguagem de Deus. No capítulo 2, ele é o autor da salvação. No capítulo 3, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, aquela palavra lá, considerai, nós vemos lá, ela é aqui colocada, considerai atentamente, quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus era fiel àquele que o constituiu. Quem é o que o constituiu? O Pai. Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Ele usa duas palavras muito importantes, a do Novo Testamento, que é apóstolo, aquele que tem uma procuração e foi enviado pelo Pai. Para quê? Para buscar o Robson. Aonde? Dentro de uma igreja da Assembleia de Deus. E tirar da Assembleia de Deus e botar ele no reino do Filho do seu amor. Porque esse cara aqui era um religioso. Quanto mais. E quanto mais praticava, quanto mais ficava. Não é verdade? Mas Jesus tirou ele. Não precisa sair da sua religião, precisa sair do governo da religião para entrar no reino do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai fazer essa obra maravilhosa, que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aqui eu quero parar um pouquinho para falar só uma coisinha, gente. No Velho Testamento, você pegava um carneirinho, ou uma pombinha, ou uma cabra, ou um bode. Todos têm símbolos diferentes de sacrifício. Ou uma vaca vermelha, a vaca vermelha era para o dia do Yom Kippur, mas você pegava um carneirinho, eu cometi um pecado. Que pecado? Qual é o pecado preferido seu? Agora ninguém fala. Olha, maledicência, que é um dos pecados mais terríveis. Deus aborrece 6 pecados, mas ele abomina o 7. E o 7º é aquele que faz contenda entre os irmãos. Maledicente. É um pecado que Deus abomina. E eu fiz maledicência com o Dodô. E o Espírito me trouxe convencimento. Aí eu pego um carneirinho, levo o carneirinho lá pro tabernáculo, chego na porta do tabernáculo, me apresento, lá dentro tem um sacerdote, aí o sacerdote vem, abre a porta do tabernáculo e diz assim: Glênio, o que você quer? O que você veio fazer? Eu vim para perdoar o meu pecado. Eu cometi um pecado de maledicência. E eu preciso que este cordeiro seja sacrificado. Aí ele diz: entra. Aí eu entrava. Aí ele dizia: toma aqui a adaga. Sangra o cordeiro. Quem sangrava era eu.
não era ele não. O sacerdote não podia sangrar. Quem sangrava era eu. Eu que sou culpado do pecado. Eu é que mato a ovelha. Mas antes ele fazia assim. Ele pegava, botava a mão na minha cabeça e botava a mão na cabeça da ovelha e dizia: eu transfiro, porque ele está sendo sacerdote. Eu transfiro o pecado do Glênio para este cordeiro. E ele botava a vasilha embaixo do sangue. E pegava aquele sangue e espargia no altar. Aí, o salário do pecado é a morte. Aí eu era perdoado. Voltava para casa. Estava perdoado. No ano seguinte, na semana seguinte, de novo, Dodô. Haja carneiro. E eles fizeram um negócio alto. Os sumos sacerdotes ganhavam dinheiro com isso. Você não lembra que Jesus chegou e bateu o pé nas barracas lá e virou tudo e disse: vocês estão fazendo da casa de meu pai negócio, balcão de negócio? Eles faziam isso. Aí, mas vinha de novo com carneirinho, fazia a mesma coisa, né? Todo dia, toda semana, ou todo mês, ou todo ano, era um negócio, era uma repetição. Mas agora, não. Agora nós temos um sumo sacerdote, não de carneiro, mas um sumo sacerdote que foi o cordeiro, e é o sumo sacerdote do seu próprio sacrifício. E o que nós levamos perante ele? A nossa confissão. Vai para a palavra confissão ali. Confissão. Homologai. Declaração subjetivamente o que professa ser nosso. Agora, baixa aqui um pouquinho só para pegar a palavra homologai. Olha aqui, essa palavra homologai no grego. Baixa um pouquinho mais, só. No grego. Essa daí, homologai significa logai ali, significa falar. Homo, o mesmo. Falar o mesmo que Deus falou. Falar aquilo que Deus falou. Quando você chega diante do Senhor e diz assim: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é uma confissão da palavra de Deus. É dizer o mesmo que ele diz. Nós nos apresentamos diante do Senhor confessando. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu costumo confessar um texto que é para mim, o texto de minha confissão, é esse aqui. Sabendo isto, que o nosso homem velho, que o meu homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, desempregado, a fim de que eu não sirva ao pecado como escravo. Amém, Senhor. Eu me apresento diante dele com uma confissão. Romanos 6,6. Romanos 6,6 é a pistola mais poderosa que existe. É o calibre RM66. Pode atirar que vai dar certo. Ela funciona. E eu, diante disto, eu ganho experiência. Ele é sumo sacerdote da minha confissão. Eu me lembro de uma irmã, lá de Cascavel. Era também uma Cascavel. E ela dizia assim: mas não funciona. Funciona. Deus não vai mentir. Mas não funciona, eu falo, não funciona. Eu digo: porque você está declarando, você não está confessando. E qual é a diferença?
A declaração é você querer se levantar pelos fundilhos da sua calça. Você querer se sustentar. É você que está dizendo que o texto está funcionando, que é ele que tem que funcionar. Confessar e dizer assim: o Senhor disse, e eu agora vou deitar. Eu acho a Maria, ô menina, eu tenho um respeito por essa mulher, que eu tiro por ela e por o marido dela. Eu não vou falar do marido dela, mas é o homem mais precioso que eu conheço na Bíblia depois de Jesus, é o pai dele. Eu dou de 10-0 em Abraão, em Isaac, em Jacó, essa turma de cima. O José, marido da Maria, pensa num cara. Porque a mulher fica prenha. Ele querer se separar dela. E depois, num sonho, o Espírito diz para ele: pode deixar que não é dele, não é de cabo nenhum, é meu. E ele crê e fica quieto. Ah, moço, esse cabo creu mesmo. Esse cara creu mesmo. E ele Jesus era considerado o filho de José. Esse cara é de campo. Mas a Maria está andando ali, eu acho que estava lá buscando água na fonte, e de repente aparece um ser. E diz: salva, agraciada. O Senhor é contigo. Você sabe, menina, você foi escolhida. Você vai ser a mãe de alguém. Ela disse: como é que pode? Eu nunca estive num motel. Ele disse: não, se preocupe. A sombra do Onipotente virá sobre ti. E o ente que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. Agora explica isso. Troço mais esquisito para uma jovem adolescente. E ela só diz assim: aqui está o vaso. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eu tenho uma palavra que eu tenho que confessá-la como palavra de Deus. E ela se torna, Maurício costuma dizer, rema. Ela se torna realidade. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E aquela irmã disse assim: Glênio, mas eu falo. Eu digo: mas você não está confessando, você está declarando. Sabe? Como é que eu faço para sair da declaração para a confissão? Diga: Deus, o Senhor disse. Eu nem creio nisso, mas o Senhor disse. E o Senhor, que é o autor da fé, me faz crer na fé da salvação, que o Senhor mesmo é o autor. Porque senão você vai ficar aí com aquela paranoia, repetindo, igual papagaio, e não funciona nada. Numa outra vez que eu ia lá em Cascavel, eu ia todo mês. Saía daqui de Londrina e tem uma turma que era desse tempo lá. Eu pegava um ônibus aqui e ia para lá. Uma outra vez que eu cheguei lá, ela disse assim: pastor do céu! De bom lugar bom que você me botou. O que está acontecendo? Eu criei. Digo: não, senhora. Deus lhe deu fé. Eu criei, ainda é orgulho da carne. Você não crê, você não tinha nem jeito para crer. Pastor, o negócio funciona. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Eu digo: pronto. Entendeu? Ele é autor, é o sumo sacerdote, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E acabou, né? Descansar, né? Depois a gente vai. Não dá para ir aos 13, não, irmãos. Sim, meu irmãozão. Eu sou sozinho na casa. Eu sou solteiro, né? E quando chegou na Maria, eu penso do mesmo jeito. Eu penso do mesmo jeito. Por que a igreja, cara?
Maria, principalmente a igreja do Pai Eterno, coloca Maria no Pai, que o Espírito Santo bota lá na frente e do quarteiro. Por que vocês colocam no espaço a mãe e a mãezinha na frente? Isso é uma influência. Isso foi uma influência na igreja no tempo de Constantino. A Maria sempre foi uma mulher muito considerada pela igreja primitiva, mas ela não ocupava esse local que ela ocupa hoje em certos níveis do cristianismo. Na própria Igreja Católica, há muitos que não a consideram com esse prestígio todo que o Vaticano concedeu, num período pós-Constantino. Maria só passou a ser idolatrada no VI século, que veio a mariolatria. Mas isso decorre da influência que veio com Constantino, da introdução das deusas dos povos pagãos. Quando Constantino abriu as portas da igreja para o paganismo, que ele teve diz que ele teve aquela visão, que ele teve uma visão da cruz de Cristo e ele botou a cruz nos, como é que chama aquilo? Nos escudos, e ele ganhou a guerra lá do Marco Aurélio, e aí ele se tornou o principal. A igreja recebeu uma porção de gente pagã, muitos daqueles povos pagãos, e eles trouxeram a Semíramis, que é a primeira da ordem, a deusa que engravidou-se de Tamuz. Depois veio a Ísis, a Astarote, que era chamada também a rainha do céu, lá do livro de Jeremias. E essa cultura, a Diana dos Efésios, essa cultura migrou para dentro da igreja e aí substituiu a Maria por elas. Nós estamos entrando agora, a partir deste ano, de 2023, na era de Aquários. E é a época da deusa, a mãe do céu. Esta é a mudança. Por que está mudando o sexo? Por que está mudando como é que chama esse negócio de teoria? Ideologia de gênero. Essa coisa toda decorre desse. Isso começou, de fato, com mais propriedade já no início desse milênio. E 2006 para cá é que está correndo pela ONU fortemente para a implantação desse sistema. É um sistema da rainha do céu. E na Igreja Católica hoje tem um grupo, por exemplo, da Holanda, que é absolutamente contra essa mariolatria. O arcebispo Hans Kunk, ele bateu forte. E teve outros arcebispos que também tiveram. O próprio Papa Bento, ele foi alijado por causa de sua posição anti-mariolátrica, que era do João 23, era muito mariolátrico. E o Papa Bento, que era um dos mais intelectuais teólogos deste tempo, um dos mais intelectuais, de formação teológica profunda, ele se levantou contra, ele foi defenestrado da papado. Tirar Jesus do centro, tirar Jesus do centro. Tirou Jesus do centro, está ótimo. Você vai verificar isso hoje nas igrejas, tanto protestante quanto... Eu conheço alguns padres que são bem cristocêntricos, viu? Eles batem mesmo, tem que ser Cristo, Cristo, Cristo mesmo. Mas pastores que eles entram, falam de tudo, mas Jesus está fora da linha. Não tem Laodiceia.